Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A RRI11, o RI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 8,66. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,76%. Ele está sendo negociado no seu preço justo a 1,01, mas, na minha humilde opinião, esse fundo ainda tem ali algo próximo de 14% de desconto. É um fundo que está sendo negociado com liquidez mediana, na casa de 300 mil por dia, e ele vem de uma variação positiva de 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado próximo ao valor de R$10. Esse era um fundo que era de base 100, tá? Ele migrou para a base 10, mas aqui já está ajustado no gráfico. No final de 2019, estava tendo uma certa euforia no mercado. Esse fundo aqui não passou por tanta euforia. Então, durante o período de euforia, esse fundo chegou a ser negociado ali na casa de R$10,50, algo mais ou menos nesse valor. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as cotas do fundo desabaram para algo ali próximo de R$6. Mas, rapidamente, né, entre aspas, o fundo se recuperou. Então, em maio, o fundo já tinha voltado ali a ser negociado na casa de R$8. Teve uma breve queda, mas ali no meados de 2021, em agosto de 2021, o fundo já estava agora dessa vez na casa de 11,50 mais ou menos. Passado esse momento para o ano de 2022, foi um momento que muitos fundos de papel começaram a sofrer. Então esse fundo tem suas cotas rompendo os R$10, chegando algo na casa de 9, esboça uma recuperação ali no início de 2022, mas lá para o início de 2023, o fundo já estava com suas cotas agora despencadas, chegando ali próximo a R$8. De lá para cá, né? Por isso que nos últimos anos o fundo ainda está com uma valorização positiva. O fundo sai de patamares próximos de 8, chegou a orbitar ali algo próximo de 9, 9 e pouco, mas nas últimas semanas a gente vê que o fundo entrou numa tendência de queda. Eu acho que esse movimento de queda aqui deve acontecer com a maioria dos fundos de papel, seguros ou não, principalmente os que forem indexados aí a IPCA. Porque, como o IPCA está, por enquanto, relativamente baixo e até teve um momento de deflação, isso aqui vai se refletir nos fundos e, para mim, esse é um dos principais motivos para os fundos virem caindo, porque eles estão começando a entregar rendimentos menores do que o normal, né? Durante o período inflacionário, eles entregaram um dividendo muito maior do que o normal, e agora, no atual momento, os fundos estão entregando um dividendo um pouco menor. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidores geral. Ele é de títulos e valores imobiliários, fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver taxas dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta atualmente com mais de 26 mil cotistas, mais de 19 milhões de cotas emitidas. Teoricamente, né, ele está valendo ali R$ 8,61, mas é o que eu falei para vocês. Para mim, esse fundo ainda vale próximo de R$10, porque ele não teve nenhuma inadimplência gritante, não teve nada demais. E o motivo, na minha opinião, dele estar tão abaixo assim, é em razão de marcação a mercado. Então ele vale no mercado atualmente 167 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 9 centavos. Continuando aqui, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então, por que esse fundo não participou do momento eufórico que ocorria lá no mercado naquela época? Porque lá nos idos de 2019, esse fundo não estava entregando um dividendo altíssimo. E aí, com isso, a cotação não disparou. Mas, durante o período com inflação disparada aí sim, esse fundo entregou bastante dividend yield e as suas cotas tiveram aquela elevação lá no mercado. Como atualmente o dividend yield diminuiu e ele está se mantendo mais ou menos entre 0,9% e 1,2%, aí a gente vê que o mercado vai amassando as cotas para que esse dividendo entregue aqui, o dividend yield, seja um dividend yield atrativo. Então a gente vê que o fundo está mais ou menos estabilizado nesse patamar atual. Ele vinha entregando algo em torno de 11,10 centavos, teve uma entrega de 9 no caminho e agora a última entrega anunciada pelo fundo foi novamente 9 centavos. Então,
Tanto que a gente vê que teve uma queda recente, provavelmente após o anúncio dos dividendos, né? Então, dia 30 de setembro, o fundo vai pagar ali no dia 7/10 a quantia ali de 9 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, seguramente quando o vídeo for ao ar, esse pagamento aqui, ó, do dia 7 já vai ter sido realizado. E por fim, aqui no relatório, no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo que hoje, ele está sendo negociado ali com quase 1,40 de desconto. Apesar de todo o desconto do fundo, ele já entregou tanto dividendo no período que a sua rentabilidade passa a ser uma rentabilidade bem interessante. Então, nos últimos 5 anos, o fundo entregou 61% de rentabilidade, o CDI do período 48%, o IPCA do período 33%, o IFIX 16% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 53%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a nossa planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos. Ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de ser um ótimo produto, também é uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos ainda com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Além do mais, são e-books muito baratos e acessíveis. Adquira, porque também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então, é um relatório bem recente, saiu agora há pouco tempo. Ele traz o índice do relatório e eles falam mais ou menos o que aconteceu no último mês. Então tem uma certa defasagem, né? Então é normal. Quando eles ainda haviam entregue de 10 centavos e essa distribuição na época tinha sido mantida. Então no próximo relatório ele vai falar sobre a queda da distribuição. Aqui eles falam sobre a 7ª emissão que o fundo tinha feito e que o fundo já tinha alocado 75% do que ele captou. Ele captou ali quase 40 milhões e foi uma captação até que teve sucesso, né? Porque eles captaram ali 129% do que eles queriam captar, né? Então, captaram tudo mais um montante adicional. Aqui a gente vê qual que é a ideia do fundo investir. Eles pretendem investir no mínimo 65% do portfólio em CRIs, sendo que pode ser até 100% do portfólio em CRIs, não tem problema. Ali a parte de fundos imobiliários, eles pretendem investir no máximo 30%, e o caixa, acho eu, que seja algo de no máximo 5% que eles pretendem deixar em caixa. Então, segundo o próprio fundo, numa escala de 1 a 5, onde 5 seria o maior risco possível, o fundo tem uma escala 4 de nível de risco. Então, já saibam vocês que esse é um ativo arriscado. Se der problema aqui, se ocorrer algo, você não está comprando um ativo aí de baixo risco, né? Então, continuando aqui, ele fala sobre as estratégias do fundo, o nível de risco, em que eles alocam e o que eles não fazem aí. Continuando, a gente vê algumas informações, né, a respeito aí do fundo. O que a distribuição dá de dividend yield aí, ou comparativamente com o CDI grossapado aí. E a gente vê também o percentual, o que está dando de dividend yield frente à cota no fechamento de cada mês, né? Então a gente vê que o fundo atualmente está nessa faixa de 1,10, 1 em alguma coisa. Por isso que, à medida que os fundos pagam um dividendo menor, o mercado também tenta bater na cota, né? Para que o dividend yield permaneça num percentual que o mercado considera ser aceitável. Então hoje, como que está o portfólio do fundo? Ele tem um total de 29 ativos. Esses ativos, eles estão numa média de PCA mais quase 11, é uma taxa alta, né? E também a CDI mais 4,03. Eles estão em 7 estados e 5 setores que o fundo investe. E o próprio fundo se denomina fundo high yield, um fundo de alto risco. Então, como que está hoje o portfólio do fundo? 83% em crédito, em CRIs, 4,9% em FIIs e 11% em caixa. Os seus CRIs,
Eles têm 89% em PCA e 10% em CDI. Então, aquilo que eu falei para vocês, acho que fundos que são indexados, em sua maioria, a IPCA, eles ainda vão sofrer, acho eu, que ainda vão continuar em queda, devem continuar caindo a cotação aí no mercado. O fundo, segundo a sua própria classificação interna, quase 80% é de high yield e o restante está ali em médio risco e high grade, baixo risco, né? E segmentos que o fundo investe, ele investe em segmentos logísticos, incorporação, loteamento, que teoricamente é o setor mais arriscado aí, corporativo e setor de hotelaria. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e ajuda demais. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Comenta aí para nós. E aí, você conhecia esse fundo? Conhece? Você tem ele? Já teve? Tem vontade de ter? Você acha que é um bom fundo? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, gosto do fundo, entendo os riscos que esse fundo carrega e, com essas quedas que o fundo vem tendo, eu enxergo, para mim, né, para os meus critérios, mais como oportunidade de compra do que realmente eu olho para o risco que o fundo carrega. Então, ele é um fundo muito arriscado, mas que no percentual que eu tenho no meu portfólio, eu aceito correr o risco que o fundo carrega. Mas bastante atenção, cuidado. Esse é um fundo que eu tenho, que eu gosto. Eu sou muito transparente em falar as informações aqui e tal. Eu fico vendo, principalmente os grandões. Cuidado quando canais grandes falam que tem um ativo, estão falando sobre eles. Estude o ativo, mesmo eu dizendo aqui, esse ativo, ele é bom para mim. Eu estou ciente dos riscos. Se der alguma coisa aqui, eu estou confortável. Eu sei como eu vou agir. Então não compre um ativo porque que eu sou um canal pequeno e irrisório, né? Não compre porque eu estou dizendo que eu tenho um ativo, que eu gosto do fundo. Estude para ver se ele se adequa a você. Agora, o problema é que os grandões nem sempre deixam claro isso, sabe? E às vezes eles falam bem de um ativo, a gente não sabe, né? Se eles são bem intencionados ou não, qual a situação por trás ali ou não. E aí, a gente já viu várias e várias vezes, né, um primo rico da vida, comprando um ativo e depois vendendo ali sobre alegações, vendendo no prejuízo e tal. Imagina aquelas pessoas que são emocionadas e compram porque o primo rico comprou, por quem quer que seja comprou. Então estude, chegue você às suas próprias conclusões. Não sejam massa de manobra, não sejam induzidos aí pelo que os outros dizem, tá bom? Meu objetivo aqui é tentar mostrar a minha opinião, mostrar o ativo, mas estude, não compre porque eu tenho, porque eu deixo de ter. Em nenhum momento significa que esse fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gostaria de reiterar o pedido, nos ajude aí a chegar aos 20 mil inscritos. Nós estávamos tentando chegar aos 17.900, batemos, então agora nós vamos em busca dos 18 mil, 19 mil, 20 mil, e eu tenho plena convicção que com o apoio de vocês nós vamos conseguir. Todos os nossos canais estão aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui agora nós entramos no relatório gerencial do fundo na parte de detalhamento dos ativos. O que eu sugiro que você faça? Aqui, como ele não tem muitos ativos, dá para a gente ver se tem ou não alguma duplicidade de devedores. Então olha aqui, ó, Talhamar, 8,57%. Aparentemente não tem nenhum outro Talhamar aqui. Santa Fé, 7,88%. Também acredito eu que não tem. Santé, né? Eu falei Santa Fé, Santé. Não vi outro aí com duplicidade de mês devedor. Raposo, aí Raposo. Também acredito que não tenha outro. Prolotes, aí sim. A gente tem Prolotes aqui, ó, com quase 7%. E tem Prolotes aqui, ó, com mais 2,2%. Então, na verdade, Prolotes é quase 10%. E para que isso serve? Ora, se vir, caso venha dar problema no Prolotes, não vai ser só uma das tranches que vai dar problema, né? Dá em todo o portfólio. Então, esse é um dos pontos um pouco negativos do fundo, é que ele tem posições, não são posições exageradas, de altíssima concentração, mas são posições que hoje, se fosse coisa de um ano atrás, eu não acharia alto.
Mas com o tanto de problema de crédito que a gente tem visto no mercado, né? Se der algum problema, isso aqui pode impactar severamente as receitas do fundo, né? Então é um ponto de atenção, mas eu estou ciente disso. Então, ó, Quartier, que está aqui, ele tem 4 exposições esse Quartier. Tem uma exposição aqui de quase 3% e outras aqui, ó, na casa de quase 1% cada um. Então, na verdade, ele tem ali próximo de 5% de exposição. Enfim, fique atento em relação a esse tipo de situação aí. Aqui mostra outros fundos imobiliários que ele possui e os demais ativos do seu portfólio. O fundo tem uma exposição de quase 50% em São Paulo, que é normal, Rio de Janeiro 27%, e nas demais outros estados aí, o restante dos percentuais que o fundo possui. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e o fundo tem uma certa oscilação nos seus resultados, tá? Ó, 1.400.000, 1.600.000, chegou a ter 1.300.000, 1 milhão, depois teve 2.400.000. Uma parte disso aqui pode ser por alguns CRIs que às vezes pagam anualmente ou semestralmente, pode ser um dos motivos para o fundo ter toda essa oscilação no seu resultado aí. Então, no último mês aqui, agosto, o fundo teve como resultado 1.900.000. Despesas, ela veio caindo, né? Que estava uma despesa bem abusiva, bem careira, e aí caiu bastante aí nos últimos 2 meses. Então, a gente vai calcular aqui na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas, ó. 160 mil, que eu vou arredondar para 161. Isso aqui vezes 100, dividido por 1.988.000. Então, as despesas do fundo estão ali na casa de 8,09%, o que eu reputo está no percentual bem aceitável. Um grande ponto negativo aqui do relatório do fundo é que, tanto aqui em cima, ó, nos devedores, ele não tem uma concentração dos devedores, tá? Aqui, para mim, alguns relatórios pegam e colocam todas essas concentrações aqui, os principais devedores, ele não faz. E aqui também, a gente não sabe o quanto realmente ele está tendo de resultado, ó. Então, resultado líquido, 1.600.000, 1.300.000, 1.600.000. Beleza. Isso aqui ele trouxe esse resultado líquido. Mas note aqui, ó. Eu quero tentar dizer com isso. Resultado líquido, 1.600.000, ele entregou 10 centavos. Resultado líquido, 782, entregou 10 centavos. Então, o melhor seria se ele deixasse claro o seguinte, ó. Isso aqui foi 1.600.000. Isso aqui é como se fosse 13 centavos e a gente entregou 10. Isso aqui é como se fosse 7 centavos e a gente entregou 10. Isso aqui é como se fosse 14 e a gente entregou 10, entende? Isso aqui para mim deveria ser mais claro e nesse ponto eles não trazem com essa clareza, tá? Porque é para a gente saber se o fundo está tendo reserva, se ele não está tendo, se ele está consumindo o caixa que ele possui ou não, se ele está queimando o caixa. Enfim, isso aqui para mim deveria ser um pouco mais claro e é um defeito, na minha opinião, do fundo aí. A gente mostra os dividendos novamente, a rentabilidade do fundo superando o CDI até com uma certa folga, o volume do fundo de negociações, e aqui a gente entra nos devedores do fundo. Já falei isso por diversas vezes. Geralmente essa parte aqui que fica no final da maioria dos fundos, eu acho uma das partes mais importantes e que, na minha opinião, é uma das partes que as pessoas mais menosprezam. Então eu acho que se você se interessar por esse fundo, ou por qualquer fundo que seja de tijolo ou não, vá nessa parte dos devedores, dos inquilinos, e estude para você tentar ver, ó. Então esse CRI Talhamar, aqui tem o código dele, se você digitar esse código na internet aí, você consegue saber como é que é essa dívida do fundo. Quem é esse devedor do Talhamar aí, ó? Esse Tamargueira, o emissor foi a REIT Seguritizadora, foi um IPCA mais 12, uma taxa cara, né? E o que foi dado como garantia, ó? Garantia fidejussória, o aval, né? Da controladora e dos sócios, alienação fiduciária, que não fala se é de imóveis ou não, né? Cessão fiduciária dos direitos creditórios, mas se essa alienação fiduciária aqui, ó, for de imóvel, eu vejo como sendo uma garantia muito sólida. E aqui fala por alto o que é esse Talhamar. Esse Talhamar é um residencial, um empreendimento lá em Quaraguatatuba, fica no litoral norte de São Paulo. A cidade lá tem 130 mil habitantes, então dá para você entender um pouco do que é a obra, o que você tá em... Porque, na verdade, quando você compra o fundo aqui, né, você, teoricamente, está pondo o seu dinheiro a risco nesse crédito aqui, ó. Porque o fundo já pegou o dinheiro do fundo, alocou nessa dívida aqui, e agora o fundo espera receber esse crédito. Então, você, quando compra uma cota do fundo, você está comprando essa dívida aqui. Então, você está pondo seu dinheiro a risco, estude, para você ver se é algo que se adequa, se você concorda, se você acha que está dentro do seu perfil. Para entender minimamente em que o seu dinheiro está sendo investido.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.